Isso que a gente pode chamar também de meditação ativa é a meditação de compaixão. É que também é chamada de amor, bondade ou meta. O que ela é? É simplesmente emanar compaixão para as pessoas. Você vai usar o pensamento analítico, reflexivo, dirigido para quê? Para gerar em você mesmo esse amor, bondade, essa compaixão. E quando isso surgir, o que você vai fazer? Ficar com ele. Né? Você gera o estado e... Então, assim, você vai trabalhando com aqueles que são próximos e amar aqueles que são próximos, que você tem uma afinidade, é fácil. Então, você gera o estado, emana para as pessoas, aí você vai trabalhando isso em alguns graus. Depois você vai terminar a prática, chegar num estado da prática em que você está compassivo, vibrando aquilo. Então, você fica com o estado, simplesmente emanando essa compaixão ou contemplando essa compaixão que você criou através do pensamento dirigido. Certo? E se o estado se perde, você faz o quê? Reconstrói o estado durante o período que você se propôs a estar naquilo. Uma das coisas importantes disso tudo são visualizações. O que nós podemos visualizar? Nós podemos visualizar virtudes, e isso é contemplação, e fazendo isso nós desenvolvemos essas virtudes. Trabalhar com as visualizações, por exemplo, vou visualizar o quê? Vou me visualizar em situações que eu já passei, que me trouxeram isso, aquilo, aquele outro, eu vou me imaginar fazendo isso de uma maneira diferente, sentindo de uma maneira diferente. E o que vai acontecendo? Aos poucos eu vou trabalhando com a minha imaginação, com a flexibilidade da mente, e isso vai afetando a minha percepção direta na situação. E muda, né? Como nós vemos a situação. Porque essa é a questão, né? O como eu vejo, como eu percebo uma situação, e eu vou reagir a partir do como eu percebo, como eu vejo. E com a imaginação nós vamos mudando isso. Então as visualizações ajudam muito nisso, nesse processo. Muito do processo de desenvolvimento está no trabalhar com a imaginação. Nós não precisamos passar por todas as dores e crises. Nós podemos trabalhar em muitas coisas dentro da imaginação e resolver muitas coisas nesse mundo. Mundo da imaginação, da mente. Trabalhando com essa flexibilidade, nós mudamos isso que são traços da mente. O que são traços da mente? Você pode usar outra maneira como karma, que já são essas coisas que já estão são caminhos na sua mente. Então, as tendências em repetir as mesmas coisas, com a imaginação você pode ir alterando isso e flexibilizando para que você faça ou haja de maneira diferente. E, enfim, essas visualizações abrem as portas para isso que é insight. Então, trabalhe muito também com visualizações. Visualizações são essas também, mais uma vez, contemplações. Contemplem a natureza, contemplem o silêncio, contemplem a beleza. Então, vamos voltar em algum fato do passado que aconteceu de ruim e você imaginar, tem outra reação do que você teve na época. Isso também ajuda. Mas daí, o que você vai fazer nesse cenário que você propôs? Você vai voltar e você vai imaginar ele ou rever o filme do como foi. Observe o que acontece, o que pensou e tudo mais. Aí você vai voltar lá nele e ver uma outra opção. Ver o que surge. Às vezes, né, você tem uma ideia de compaixão e beleza e tudo mais, devia ter feito isso. Mas a hora de perdão também, que é bonito isso, né, a gente perdoar, não é? É lindo isso. Né? Mas na prática, a hora que você está sentindo uma dor de alguma coisa, você, só de pensar em perdoar, você já não quer. Né? Então,
Então, e a hora que você vai visualizar a situação, você talvez sinta alguma coisa. Ou você sente uma coisa livre, leve, elevada, e você, opa, isso aqui é melhor. Ou você sente alguma resistência. Se sentir essa resistência, leva isso para a reflexão. Ok, comparando isso aqui com isso daqui, por que eu não quero fazer dessa maneira, se eu imagino como ideal? Porque trabalhando com a imaginação, você consegue ver mesmo como se ela estivesse se repetindo. E aí eu vou tentando até achar uma que eu fico bem. Se aquela não conseguir, eu tento outra atitude. Não necessariamente. Porque o objetivo é compreender, não é simplesmente substituir alguma coisa para se sentir bem. É isso. Eu posso entender o porquê que eu não perdoo. Isso, exato, isso. Será que eu já perdoei uma vez e me magoaram de novo? E aí por isso tem essa resistência? Isso, é achar essas coisas que são importantes. Isso. Perfeito. Então, é muito mais achar, né? Você vai achar as resistências e essas resistências vão te mostrar até talvez o que você não esteja vendo do problema ali, porque a hora que você tenta contrapor alguma outra coisa salta. E isso é o não olhar diretamente, né, para a coisa, mas olhar através de de uma imaginação, de um desvio, né, que você faz para olhar uma coisa que está sendo às vezes muito doída, né? Daí, olhando essas diferenças do como acontece e refletindo no porquê que eu resisto, aí você vai chegar e olhar em algum momento para a coisa em si mesmo. Porque a hora que você transforma o seu entendimento, aí a sua percepção não precisa mais de uma visualização diferente, ela é diferente. Deu para entender? Claro. Tudo Mas bonito. na prática, cadê? Não tinha. Aham. Então eu comecei a me questionar. Então eu tinha um conflito com a minha mãe. Uhum. Aí comecei a refletir, olha, a gente fala de perdão, mas o conflito que eu tenho com a pessoa mais próxima, que é minha mãe, Que eu digo amar, né? Então eu perdoo o outro, mas não perdoo a pessoa mais próxima. Uhum. Então eu fui trabalhando nesse processo. E aí eu fui entendendo que era o que ela podia dar. Era o que ela tinha. Né? Era as situações que nós passamos, ela não era tão ocupada, mas que eu também tinha minha culpa de não entender, né? É tudo uma mescla das coisas. Né? Até que um dia eu conversei com ela, nós fomos conversar sobre. Tipo assim, mexer na ferida mesmo. Uhum. Né? Às vezes é necessário. Isso é necessário. E aí foi isso que, assim, deu-se a reconciliação. Porque a gente foi entender, aí acabei que... Conhecendo um pouco da história também. Exatamente. Aí eu fiquei assim, eu pedi perdão para ela, mas não estou falando assim, porque é uma coisa de reconhecer mesmo, Uhum. de tentar entender. Mas sabe, a coisa que mais me libertou foi ele. Sim, sim. Nossa, me libertou tanto que aí foi desde aí que eu passei a entender. O que era de fato o perdão. O que te aprisiona? Uhum. E a gente fica muito presa nisso. Numa história toda. Não se liberta e não liberta. Num sentimento, sim. Então, quando a gente passou por esse processo, então realmente se quebrou uma corrente, né, de uma prisão que me prendia, que talvez prendia ela também, né? Energeticamente também, sim. Também não se lidar, porque a gente pensa que os pais da gente não têm as suas situações, as suas fraquezas, que eles não expõem, né? Mas que passa por isso. Olhar as outras pessoas como pessoas, ainda mais mãe, pai, é difícil, né? Então, assim, A gente espera demais. uma experiência que, assim, às vezes, quando eu tenho as pessoas que, às vezes, a gente está conversando, fala sobre isso, eu falo, né, assim, tenta olhar, tenta ver, porque às vezes a gente não perdoa, mas a gente que é mais cruel. Uhum. Tipo, a gente é muito mais cruel, porque a gente pega um dedo e coloca na ferida do outro, Uhum. sendo que a gente tem que entender que, às vezes, o outro é aquilo que ele tem, as fraquezas dele que ele tem, são dificuldades que ele tem. Aí, a questão do perdão tem tudo a ver com a questão da compaixão, né? E às vezes o outro é um simples espelho seu. Exatamente. Sim, isso às vezes não, né?
Muitas das vezes. Assim, 100% das vezes. Até que se torne um iluminado. Assim, isso aí vai estar acontecendo o tempo inteiro. Acontece tanto, que a gente não se dá conta, mas nunca. Quando às vezes a gente se depara com um conflito com outra pessoa, na verdade, é aquilo que está dentro de você que você precisa ver. Sim. Você só reconhece o que você também tem, o que você tem, você não enxerga. Também, são os dois lados. Se perguntaram para Jesus quantas vezes ele queria se perdoar, Fez 77. Então, na ideia de perdão, que a gente falou, tem muito a ver com a compaixão, porque a compaixão é o colocar-se no lugar do outro, é o olhar a história de uma outra maneira, de um outro ponto de vista, é o mudar a história, é o não se apegar com a sua história. Enfim, olha a nossa visão daquilo como se fosse a última realidade, e a verdade concreta e absoluta, e só a nossa visão está certa, sem levar em conta que a pessoa passou pelas histórias dela, pelas dificuldades dela, enfim, que a visão que ela tem, enfim. E se a gente colocasse no lugar da outra pessoa, ou de fora, a visão que nós teríamos da situação seria muito diferente. Fora do lado. Sim. Deixa eu ver qual que é o próximo. Então é só um resumo, né? Então, o que a gente falou já hoje? Nós falamos da importância de meditar, falamos também das principais fontes, das principais linhas, da necessidade de estudo, falamos da necessidade de praticar, de ter os objetivos dos resultados que a meditação traz, de usar a prática certa para obter o resultado certo. Não adianta usar uma prática errada querendo um resultado que ela não pode dar, que não vai dar certo. Falamos do que era distração, do que era concentração. Falamos das técnicas e objetivos e objetos, dos temas. Falamos da importância da familiarização com os estados. Falamos dos 5 passos e todo mundo já sabe como chegar no Samadhi. Falamos dessa divisão entre o ativo e o passivo. Da necessidade de perceber a vida interior, de desenvolver interesse e seriedade por esse processo. Falamos também da preparação para a meditação, da importância de mantras e pranayamas. Falamos um pouquinho desses obstáculos, e eles estão dentro de nós. Falamos que a meditação também é uma prática em si mesma e traz os resultados em si mesmo. Agora, no final, falamos das técnicas. Falamos da meditação de tranquilidade, da meditação de sabedoria, de reflexivas e analíticas, também da compaixão e das visualizações. Feito isso, qual que é o próximo passo? Cada um precisa assumir os compromissos consigo mesmo, com o seu próprio caminhar, com o seu próprio desenvolvimento. O que a gente pode fazer? A gente pode dar instrução e incentivar, né? E ajudar nas reflexões, nas práticas, né? E o que a pessoa tem que fazer? Mais ou menos, assumir os compromissos, colocar em prática, refletir e colocar em prática na vida concreta o que ela está vivenciando, né? Cada um deve se dedicar ao próprio desenvolvimento e à própria iluminação. Não adianta apenas belas ideias e teorias e nem frases positivas. Adianta o desenvolvimento em si mesmo. E aí diz o mestre, todo ocultista precisa criar um perfeito equilíbrio entre mente e coração. Torna-se urgente, então, que os ocultistas intelectuais restabeleçam o equilíbrio entre mente e coração. Felizmente, existe uma técnica para restabelecer o equilíbrio perdido. Essa técnica é a meditação interior ou meditação.